Boa noite, amados irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. A Ele toda honra, toda glória. Seja na igreja para sempre. Amém. Graças a Deus, essa noite nós vamos concluir o capítulo 2 do livro de Atos, onde nós estamos na terceira mensagem. A primeira mensagem, iniciando o capítulo 2, nosso amado irmão Emerson ministrou para a gente sobre os eventos e os acontecimentos que ocorreram no dia de Pentecostes. Ainda estamos no mesmo dia de Pentecostes, só para situar os irmãos, ainda estamos no mesmo dia, e desde o início do capítulo 2, nós vamos falar a terceira mensagem hoje. Nós vimos todos os eventos relacionados ali, quando eles estavam juntos, reunidos, orando, e de repente veio aquele vento impetuoso, um ruído, que foi onde pousou sobre ele línguas como de fogo, a manifestação do Espírito Santo, enchendo aquele lugar, capacitando-os, enchendo-os com poder. E aí Pedro, representante do grupo de apóstolos, Abner nos falou ali, ele levanta, ergue a voz e faz um sermão, uma pregação para toda aquela multidão que estava ali. Quem era essa multidão? Era muito comum no dia de Pentecostes, todos os dispersos, os judeus dispersos que estavam dentro das províncias romanas, subirem para Jerusalém, para as festas anuais. E ali tinha muitos peregrinos judeus que estavam em Jerusalém. Então, Pedro, ele ergue a voz, ele se levanta, toma uma posição de liderança com os 11, e ele começa a pregar para aquela multidão, mostrando todos os fatos, tudo que ocorreu. Eles estavam situados há 50 dias da morte e ressurreição do Senhor, era bem fresco, era bem contemporâneo. Então, Pedro, ele ergue a voz, ele fala nitidamente para os judeus daquela geração que eles mataram o Senhor Jesus Cristo, crucificaram, junto com os judeus religiosos. E nesse discurso de Pedro, que nós estamos situados ainda aqui, irmãos, tudo no capítulo 2 do dia de Pentecostes, nós vamos ver agora para finalizar esse capítulo, nós vamos ver uma reação, o resultado da pregação de Pedro, que o Abner nos mostrou a semana passada. Então vamos abrir nossa Bíblia, em Atos capítulo 2, nós vamos ver os versículos de 37, muito bom, até o versículo 37 a 47, essa porção da Bíblia, nós vamos separá-la em duas partes. A reação daquela multidão ao discurso de Pedro e o desdobramento daquela multidão, como é que vai fazer agora? Como é que eles vão viver ali? Então vamos ler. Os irmãos podem me ajudar lendo? Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas,
Versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, no que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Tinham o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai querido, uma vez mais nos achegamos a Ti, Senhor, com muito tremor e temor, não confiando em nós mesmos, Senhor, mas confiando plenamente em Ti, na inspiração e no sopro do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo, se conosco essa noite, que inspirou e soprou as santas palavras por meio de seus santos profetas, santos apóstolos. Abre os céus para nós essa noite. Unge no Senhor os nossos ouvidos, unge sobretudo o nosso coração. Senhor, tudo que ainda atrapalha em nós, essa noite, nós pedimos ao Senhor que possa tirar qualquer obstáculo, qualquer coisa que ainda está no nosso coração e na nossa mente. Que possamos aquietar-nos diante da Tua presença, ouvir o Teu falar, o Teu sopro pelo Espírito Santo. E no mesmo poder do Espírito Santo conferido aos apóstolos, nós queremos falar a Tua palavra com santo temor e reverência. Senhor, se conosco essa noite. Nós te pedimos encarecidamente, no nome querido do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 2 foi uma das grandes épocas da obra de Deus. Pedro, ele se levanta no versículo 14, com os 11, ergue a voz e advertiu, encorajou todos que estavam presentes. No versículo 22 do mesmo capítulo, Pedro fala: varões israelitas, atendei a estas palavras. Quando Pedro começou a falar, o falar em língua cessou. Isso denota, irmãos, que Pedro, quando começou a pregar, o falar de línguas parou. Então o foco da pregação de Pedro consistia, começando pela morte de cruz. Anunciou a ressurreição, a exaltação do Senhor, a destra de Deus, e ele fala do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Isso aqui, na semana passada, nosso irmão Abner nos falou que isso é uma pregação cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? Ela não está, irmãos, não diz respeito a um método, meramente, mas uma interpretação correta, centrada em Deus e não no homem. Amém. Qualquer interpretação centrada no homem, ela não traz a linha central das Escrituras, que o homem fala de si. E nós estamos aqui subjugados diante do poder do Espírito Santo para falar aquilo que Ele quer revelar por meio das suas sãs palavras, das suas Escrituras. Muitos séculos, homens de Deus centraram a palavra na linha das Escrituras. Mas nós vimos que nos últimos séculos, o homem quis se aparecer, quis se mostrar, e ele foi tirando texto do contexto para servir de pretexto, criando seus ministérios apostólicos, aonde que os apóstolos
já partiram desde o primeiro século. O primeiro século, o último apóstolo foi João. Então, irmãos, nós estamos hoje centrados na linha do ministério e dos ensinamentos dos apóstolos. Senhor Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, para se interpretar corretamente o texto inspirado, cristocentricamente, é necessário que se recorra ao Espírito Santo naturalmente. E o que nós, cada final de semana aqui, irmãos, quando nós reunimos, nós falamos exatamente o que a linha central das Escrituras nos mostra: Cristo como centro. Toda a obra redentora do Senhor. Glórias ao Senhor por isso. Então Pedro, quando começa a falar no seu discurso, vimos na semana passada, ele cita o livro do profeta Joel, capítulo 2, dos acontecimentos de Pentecostes. Ele fala do Salmo 16, explicando o Jesus ressuscitado, irmãos. Um Pedro que nós vimos nos evangelhos, cheios de altos e baixos. Um Pedro que em João 21, o Senhor fala: segue-me, pastoreie minhas ovelhas. Se me amas, segue-me, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, que coisa gloriosa. Nós vemos agora um Pedro tomando a liderança, com o poder do Espírito Santo, mostrando a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, pelos profetas. E ele explica também o Salmo 110, no seu discurso, mostrando o Messias divino, mostrando que ele é Deus. E ele conclui aqui no versículo 36 de Atos 2: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Quando ele finalizou essas palavras, irmãos, aquela multidão, agora nós vamos entrar no versículo 37, que é o tema dessa noite, os versículos nós vamos discorrer. No versículo 37, eles responderam com uma pergunta: o que devemos fazer? Irmãos, uma pregação aonde as pessoas perguntam: o que nós devemos fazer? Geralmente o pregador, quando prega um sermão, ele faz um apelo, faz ou não faz um apelo? Mas agora a multidão é o que nós devemos fazer? A multidão que foi ao pregador falou: o que devemos fazer? Eles viram, a consciência deles foi tocada, que aquela geração matou o Senhor Jesus, crucificou. Aquela geração envolvida com os fariseus, os saduceus, colocando pedra de tropeço no Senhor, a todo tempo, não vendo sinais, não vendo que Jesus era o Filho de Deus, que ele fazia as obras de Deus. Aquela geração, irmãos, estava fadada. Então Pedro, quando falou, eles ouviram essas coisas e compungiu-lhes o coração. É um coração que está cheio de arrependimento. O que devemos fazer? Irmãos, que gloriosa obra do Espírito Santo. Eles ficaram profundamente comovidos, se sentiram pesarosos, tomados por um sentimento de sensibilidade. Pedro, ele fala duas coisas essenciais que nós não vimos nas pregações atuais hoje. Primeiro, versículo 38, nessa resposta de Pedro, ele respondeu-lhes: arrependei-vos. Arrependei-vos. O evangelho hoje, irmãos, pregado, é um evangelho de água com açúcar, que não leva a pessoa a um arrependimento. Arrependimento, irmãos, nós precisamos entender o que é arrependimento. A primeira coisa que Pedro disse a eles para fazerem foi se arrepender. Arrepender não significa sentir pena, mas significa mudar de ideia ou de direção. Qual é a direção que você estava? Arrependimento é um aspecto essencial do Evangelho. E essa experiência, irmãos, ela precisa ter uma reação da parte de quem ouve a pregação. Para expressar melhor,
O arrependimento, onde as Escrituras nos mostram, ela traz um termo grego chamado metanoio. Metanoio. Uma palavra composta. Metá, literalmente significa mudar. Para onde eu estava indo? Eu preciso mudar de direção. Mudar. Mas mudar o quê? E noio significa pensamento, opinião, mentalidade. Eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Arrepender-se é uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de comportamento. É a condição para entrar no reino e servir no reino. E a mensagem, essa mensagem, irmãos, ela foi iniciada por João Batista. João Batista, quando começou o ministério, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado, arrependa, porque o reino dos céus é chegado. Está em Mateus 3, Mateus 4, o Senhor Jesus começa o ministério: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso é o primeiro aspecto que Pedro falou para ele: arrependimento. Segundo aspecto, se você ler na sua Bíblia, está ali: arrependimento, vírgula, e sejais batizados. E seja batizado em nome de Jesus Cristo. Versículo 38, ainda estou aqui. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para remissão de pecados. Eu cometi pecados, eu preciso de remissão, então eu preciso arrepender, eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo. É uma salvação completa. Nós não podemos dar um passo e ficar com o pé atrás. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Irmãos, isso é glorioso. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo escreve em Romanos 5,17: muito mais os que recebem a abundância da graça. Irmãos, a abundância da graça e o dom da justiça. Isso daqui, irmãos, nada mais é do que a abundância da graça e o dom da justiça. Arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Puxa, irmãos, isso é o que Pedro falou, respondendo ao que eles falaram. O que devemos fazer? Pedro fala: arrependimento e batismo. Isso não é glorioso, irmãos? Irmãos, o fato deles serem batizados em nome de Jesus Cristo era uma expressão da crença deles e total confiança no Senhor. Eu quero fazer um convite para você essa noite, que ainda você não teve a experiência do batismo. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você vive a vida orgânica de estar numa comunidade, servindo ao Senhor, partindo pão? Irmãos, eu falo essa noite para vocês: não dê distância entre o seu crer e o batismo. O batismo é uma exteriorização. Você vai colocar para fora, para Deus, para Satanás, para os anjos caídos, que você não pertence mais a este mundo, que você não pertence mais a nada, mas você pertence ao Senhor. Eu tenho encargo amanhã: se alguém querer ser batizado, eu batizo. Eu desço as águas com você, junto com você. Quero estar orando com você. Quero batizar você. Quero pegar na tua mão. Quero orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, a maneira de ser cheio do Espírito Santo é completar o passo. Você não pode dar um passo e ficar com o outro atrás. Você tem que andar. A salvação e o batismo estão juntos, estão ligados. Aleluia! Irmãos, eles não foram batizados em uma semana, em um mês. Foram batizados naquele mesmo dia. Eram judeus que viviam no judaísmo, que viviam na lei, que as obras eram pela lei. E agora eles precisavam aprender que Jesus morreu por eles. E agora eles precisavam crer que o batismo é uma consequência da salvação. Irmãos, você lembra do seu batismo? Eu lembro muito bem do meu batismo. Foi algo
muito lindo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! O batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé que eu tenho se eu não expresso ela para Satanás, para os anjos caídos. Eles ainda me atentam, eles ainda me faz ainda pecar. Não que a gente não peque mais, irmãos, mas o batismo é uma determinação do Senhor. Está na Escritura. Eu preciso cumprir as Escrituras. Então o batismo, irmão, ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. Veja o que a Escritura diz. Romanos, capítulo 6. Alfredo, nos ajuda aí. Versículos 3 e 4. Preste atenção nesse versículo. Os irmãos leem com voz forte para mim? Em pé. Vamos ler em pé. Aleluia. Para que, como Cristo foi ressuscitar dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! Versículo 39. E essa, Pedro lhe fala, é uma promessa. Irmão, nós temos uma promessa. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos. Eu vou ler esse versículo numa versão em que o irmão Emerson me deu essa semana, que clareou muito mais. É a 28ª versão grega. Ela diz assim: pois a promessa é para vocês, aquela geração, para seus filhos e para todos esses que estão longe, a quem o nosso Deus chama. Amém. O que Pedro quis dizer, irmãos? Eu tenho uma promessa aqui. Você precisa se arrepender, ser batizado. Tem uma promessa aqui. Se você se arrepender e crer, você tem uma promessa. Se seu filho também se arrepender, isso não quer dizer que um filho de um crente salvo também é salvo. Não, ele precisa ter uma experiência com o Senhor. Ele precisa se arrepender, ele precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e ser batizado. Aqui ele fala que para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isso também pode ser geograficamente, para aqueles judeus que estavam longe geograficamente, mas quanto também temporal, irmãos. Eu e você recebemos essa promessa. Aleluia! Recebemos essa promessa. Glórias ao Senhor. Porque o nosso Deus chama. 1 Timóteo 2 fala que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Puxa, irmãos, Deus deseja. Então, quando Deus deseja, Deus chama. Aleluia! Vamos ao versículo 40. Então, versículo 40, ele diz o seguinte: com muitas outras palavras. Pedro falou em muitas outras palavras. Lucas relata. Pedro deve ter falado tanto, irmãos. Pedro deve ter falado tanto, com muitas outras palavras, que ele deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, aquela geração daquela época que matou o nosso Senhor Jesus, eles foram responsáveis com os fariseus, com os saduceus, por ter matado o nosso Senhor Jesus. Lembra nos versículos anteriores que Pedro disse? Ele falou que vós matastes o Senhor Jesus. Olha aqui, varões israelitas, ele fala lá um pouquinho atrás, eu perdi agora o versículo. Isso, irmãos, crucificastes, que vós crucificastes, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro está levando a consciência deles que aquela geração
matou e crucificou o Senhor Jesus. Então Pedro ele fala: salvai-vos dessa geração perversa. Essa geração perversa, irmãos, qualquer geração, ela é responsável por colocar o Senhor Jesus à morte. Então é uma geração corrompida. Mais uma vez, cada geração é responsável pela morte de Jesus. Então cada geração precisa de salvação. Na nossa geração, o Senhor não nos salvou? Aleluia! O Senhor não nos chamou? Irmãos, devemos dar graças a Deus, porque Deus nos chamou na nossa geração. E Deus chama os seus servos em muitas gerações. Graças ao Senhor. Então, versículo 41, que nós vamos entrar agora, um pouquinho antes, irmãos, por conta daquela geração ter matado, crucificado o Senhor, 40 anos para frente, Deus mandou um julgamento sobre Jerusalém. No ano 70, o general Tito, romano, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Então, aquela geração, Pedro estava advertindo: vocês precisam de salvação. É uma promessa. No versículo 41, então, os que aceitaram a palavra. Você tem aceito a palavra? Eu tenho aceito a palavra. Quando você aceita a palavra, irmãos, há uma reação. Há uma reação. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Puxa, irmãos, o resultado de aceitar a palavra é você dar o segundo passo. Eu creio no Senhor, eu sirvo o Senhor, eu tenho Ele como meu Senhor, meu Salvador, mas eu não posso ficar com o pé atrás, eu preciso caminhar. Eu não posso ficar preso. Sabe, irmão, nós ficamos muito presos. 1 Coríntios, Paulo fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que todas as coisas são novas. Aleluia! Puxa, irmãos, que isso é maravilhoso. Irmãos, isso foi uma época gloriosa ali. Então, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus! Aleluia! Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, e agora? Eu vou ler um versículo na Bíblia literal do texto tradicional. Portanto, que fala aqui esse versículo, do versículo 41. Portanto, foram submersos aqueles que em verdade, havendo recebido de muito bom grado a palavra dele, Pedro, foram adicionadas à Assembleia de Jerusalém. Naquele mesmo dia, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Isso aí está entre judeus, entre irmãos, entre irmãs, entre mulheres, né? Graças a Deus. E aí, irmãos, o que fazer agora? Haviam 120 pessoas na igreja em Jerusalém, junto com os apóstolos. Eles oravam no cenáculo, era uma casa, no segundo andar, quando desceu o Espírito Santo. De repente, agora Pedro se levanta e 3.000 pessoas são agregadas à igreja. Eles estavam no pórtico de Salomão, que era um átrio, um lugar enorme. E Pedro levantou a voz, deu essa pregação cheia do poder do Espírito Santo. Eles receberam a palavra, se arrependeram, viram, foram batizados, eram peregrinos que vieram à festa do Pentecostes. Muitos vieram para suas famílias, ouviram a palavra do Senhor. Suando aqui. E aí, irmãos, quando eles chegaram ali, como é que vai fazer? 3.000 pessoas. Versículo 42. Nasce um viver da igreja, irmãos. Puxa, irmãos. Às vezes a gente lê esses versículos, versículo 42. Dá vontade de você ter vivido em Jerusalém, não dava? Não dá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Esse era o viver dos primeiros crentes. Então nós vamos ver aqui nessa porção de versículos a característica da igreja de Atos 2, que serviu, irmão, como modelo mais para frente, no livro de Atos, para muitas igrejas que nasceram. Nesta passagem, irmãos, está uma característica brilhante da igreja primitiva. Então vamos ler. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse primeiro versículo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Primeiro grupo, doutrina e comunhão. Irmãos, essa igreja era uma igreja que aprendia. Eles perseveravam na doutrina. Os apóstolos, irmãos, tiveram que fazer um programa de doutrinação para aqueles discípulos. Por quê? Eram judeus. Eles estavam ali no discurso de Pedro, se arrependeram, viram que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Não precisava mais de sacrifício no templo. O cordeiro já foi morto, o verdadeiro cordeiro. Agora, eles precisavam aprender aos pés dos apóstolos como que é a realidade de Cristo. O que os apóstolos aprenderam no viver e andar com o Senhor, agora eles precisavam a viver uma nova realidade da igreja. Então, eles precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos, irmãos, a palavra doutrina no versículo 42 não é passiva, ela é ativa. Perseverar. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque você está perseverando. Você está perseverando em ler a palavra e aprender a palavra. Eu estou perseverando em ler a palavra. Muitas coisas que nós aprendemos, irmãos, nós precisamos deixar essas malas para trás. Deus nos fez voltar à centralidade das Escrituras, que é Cristo, com o poder e a inspiração do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é muito glorioso. Eu e você estamos voltados e voltamos para a linha central da Bíblia. Aquilo que os apóstolos começaram, nós retomamos. Glória a Deus, irmãos. Puxa, eu estou muito encorajado. Então eles precisavam doutrinar. Eles persistiam em ouvir os apóstolos, enquanto os apóstolos ensinavam. Eu vou ler para vocês. A doutrinação dos apóstolos era necessária, pois como no início desses novos cristãos convertidos, mostrando a eles, irmãos, que a salvação não é por obra, como os fariseus ensinavam, que as obras, que era pela lei, a salvação era pelas obras da lei, mas é mediante o que Cristo fez na cruz. Eles eram judeus, eles estavam acostumados a serem doutrinados pelas obras da lei. Isso era todo dia, durante todo o seu tempo. Agora, irmãos, como o Emerson diz, bugou a cabeça deles, eles precisavam mudar. Deu uma bugada. Muitas vezes nós, nessa era, também temos que mudar nossa mente. Com coisas que aprendemos errada, com coisas que nos desviavam da centralidade de Cristo, com palavras que nos levaram distante do poder do Espírito Santo. Oh, irmãos, como Deus está nos voltando de novo para a linha central das Escrituras. Eu estou muito feliz. Você não está? Diz um amém bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, perdi até o versículo aqui. Vamos lá. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que quer dizer, irmãos, que cada alma havia temor? Era um temor reverente. Era um temor aonde o poder do Espírito Santo fazia sinais e prodígios. Então havia temor. Como eles estavam reunidos, toda vez que eu e você estamos reunidos, irmão, algo de Deus e do Espírito Santo é feito no nosso meio. Nós temos experimentado, irmãos, dessa era, muitos milagres e sinais. Não olhamos para os milagres e sinais,
mas olhamos para o poder do Espírito Santo tem feito quando nós voltamos à centralidade das Escrituras. Pessoas são curadas, casamentos restaurados, até jovens estão se casando, encontrando a sua porção. Olha ali, ó. Isso é glorioso, irmãos. Isso faz parte do plano de Deus. Glórias ao Senhor. Então, era uma igreja que tinha comunhão, se dedicava a estar juntos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma igreja que tinha comunhão. Comunhão nos leva a uma palavra grega antiga de tradução chamada koinonia. A palavra koinonia em grego significa compartilhar. Eles compartilhavam Cristo. E não só compartilhavam Cristo, mas eles tinham uma atitude, aqui que nós vamos ver, de desapego das suas coisas materiais. Por quê? Quando eu e você, irmãos, nos convertemos, Deus precisa mudar duas coisas. Primeiro, há uma inversão de valor. Aquilo que eu dava mais valor a coisas materiais, agora eu dou valor para Cristo, para o Senhor, para Deus. Colocamos Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E outra coisa, uma reação, quando a gente se converte, há um grande desafio também, para converter o nosso bolso. Uma parte do nosso corpo, irmãos, que precisa ser convertida é nosso bolso. Ofertar generosamente. Esses primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Havia tanta gente, muitos deixaram as suas províncias e ficaram em Jerusalém. E os que estavam em Jerusalém tinham propriedades. E aí tinham terras. Então eles venderam uma parte de terra para abrigar aqueles que estavam ali. Foi algo tão espontâneo, irmãos. Algo tão rico do Espírito Santo. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mais à frente nós vamos ver, no final do capítulo 4 de Atos, aqui. Nós vamos chegar lá, só vou dar uma antecipada. Capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aleluia. Então, irmãos, era uma igreja que, primeiro aspecto, era uma igreja que aprendia. Você tem tido essa experiência? Você como igreja, como membro do corpo, você está aprendendo? Eu também estou aprendendo. Estou caminhando junto, passo a passo com os nossos irmãos, aprendendo, considerando não ser superior a ninguém, mas ser subjugado e aprender junto com os irmãos que estão à nossa frente. Isso é uma realidade do corpo de Cristo. Aleluia. Era uma igreja que tinha comunhão, e era uma igreja que orava, graças a Deus, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Rapaz, diariamente. Você já imaginou uma igreja aberta todo dia? Aleluia! Você já imaginou você andar, vir para Nova Odessa, e a comunidade dos irmãos está aberta, você ali orar um pouco? Ô irmãos, eu vim aqui para orar um pouquinho, agora eu vou para o meu trabalho. Você já pensou que coisa rica, irmãos? É uma igreja aberta 24 horas, diariamente. Hein, Massal? Diariamente. Perseveravam unânimes no templo. Era um hábito judaico.
Era um hábito judaico, irmãos. O judeu, ele orava 3 vezes ao dia ao templo. Avança um pouquinho no capítulo 3, versículo 1. Pedro e João, apóstolos, subiam ao templo para a oração da hora 9. Então era um hábito do judeu orar. E agora, aquele cristianismo judaizante precisava aprender as coisas do Novo Testamento, da Nova Aliança, aos pés dos apóstolos. Então eles precisavam largar todas as coisas da lei, e agora eles precisavam aprender aos pés dos apóstolos. E eles oravam diariamente. Eles tinham um hábito, o judeu, ele era tremendamente hospitaleiro, sabia? Se você, eu tenho vontade de ir para Israel, eu não sei falar ainda, pelo menos dá para arranhar um inglês. Mas o judeu, se ele te receber na sua casa, é como aqui, quem vai para Minas? Eu gosto muito de ir para Minas porque o mineiro, ele é hospitaleiro. Ele fala, vem aqui um cadinho tomar um café comigo, e aí o outro vem, não, vem almoçar comigo, o outro vem jantar comigo, é assim. Mas o judeu, ele hospedava as pessoas na sua casa. Então era muito comum eles comer as suas refeições com alegria. E eles lembravam na última ceia o que o Senhor fez, partiu o pão. Eles aproveitavam que estavam juntos e partiam o pão. Então aqui, irmãos, partiu o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, eles oravam, irmãos. Era uma igreja que orava. Aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com as suas próprias forças. Talvez eu e você enfrentamos a vida com as nossas próprias forças e não oramos. Nós precisamos ajudar, estarmos juntos, um companheiro de oração, orar juntos. Nós temos tido muitas experiências na questão do nosso trabalho. Vinícius está aqui. Nós sempre oramos. Não confiamos nas nossas habilidades. Embora Deus nos capacitou com habilidades humanas, mas nós temos que confiar no Senhor. Sabe, irmãos, muitas coisas da nossa vida, nossos planos, vender casa, comprar carro, casar, nós temos orado? Temos colocado nas mãos do Senhor? Sabe, essa semana, algumas semanas atrás, eu tive uma experiência de muitas coisas que a gente tem que fazer em tão pouco tempo. E às vezes a gente, na ansiedade e preocupações, será que vai dar tempo? Não vai? Nós atravessamos o Senhor. E sexta-feira, de manhã, orando, o Senhor falou no meu coração: dê 2 passos para trás. Uau! Dê 2 passos para trás. E aí eu recuei, levei um planejamento para os meninos, e aí o Senhor nos deu paz. Amém. Não é o momento do Senhor. Amém. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, e a palavra nos fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançai as vossas ansiedades no Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, era uma igreja que orava. Glórias ao Senhor. Versículo 43, como eu falei, era uma igreja reverente. É uma consciência, nós precisamos ter uma consciência, irmãos, da presença de Deus. Mesmo numa assembleia, onde nós estamos reunidos, nós precisamos ter consciência que nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos ter um respeito profundo. E era uma igreja, irmãos, que aconteciam as coisas. Puxa vida! Eles perseveravam unânimes, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, eles louvavam a Deus. Era uma igreja que ocorriam maravilhas e sinais. Era uma igreja que compartilhava, como eu falei, versículos 44 e 45, eles tinham um tremendo senso de responsabilidade uns pelos outros, compartilhando as suas necessidades. E isso, irmão, serviu de legado, serviu de modelo
para todas as igrejas gentílicas do Novo Testamento, que mais à frente nós vamos ver no livro de Atos. Paulo ele escreve, essa igreja, o modelo dessa igreja em Jerusalém, deixou um legado. Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículos de 11 até 13, ele diz: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pode pôr Romanos 12, versículo 11, ele fala da questão de como nós devemos servir o Senhor. Fervoroso de espírito. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo. Versículo 12, vamos ler? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Agora olha, compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Glória a Deus. Essa igreja deixou um legado muito forte. E era uma igreja que adorava, como nós vimos aqui, eles louvando a Deus. Versículo 47, para a gente finalizar. Louvando a Deus. Enquanto eles louvavam a Deus, adoravam, aí o que acontecia, irmãos? Contava com a simpatia. Você já viu alguma igreja simpática? Puxa, irmãos, eu estou tendo essa experiência aqui. Quem tem essa experiência de ter uma igreja simpática, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o sinônimo, olha, o antônimo de simpático é antipático. Você já viu crente carrancudo? Já viu? Não dá um sorriso. Crente que você põe a mão, está gelado. Parece que não tem sangue correndo na veia. Rapaz, Senhor Jesus. Rapaz, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, toda vez vos digo, alegrai-vos. A alegria da igreja em Jerusalém levou Paulo a escrever aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, todavia vos digo, alegrai-vos. Puxa, irmãos, que referência, que modelo de igreja. Eu e você não gostaríamos de estar em Jerusalém? A comunidade tinha tudo em comum, comia suas refeições com alegria, singeleza de coração. Ninguém tinha nada com ninguém. Você já pensou, irmãos, num condomínio cristão, todo mundo viver assim? Parece um sonho, né? Sim. Deixa eu virar aqui, irmãos, dá licença. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Quando nos reunimos, irmão, pode acontecer coisas. O Espírito de Deus se move sobre os que juntos adoram. Nós vamos estar juntos. A igreja em Jerusalém serviu de modelo, deixou um legado. No final do último século, os crentes hebreus estavam se afastando da fé. O escritor dos Hebreus, não sabemos que foi Paulo, isso não está inserido. Ele escreve em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, encorajamento uns para com os outros. Irmãos, não deixemos de congregar. Quando eu e você estamos juntos, Deus fala. O Espírito Santo se move. Aleluia! Então, isso era uma igreja que louvava a Deus, contava com a simpatia do povo, porque era uma igreja alegre. Era uma igreja alegre. A felicidade estava ali. Glória a Deus. A alegria de um cristão, irmãos, não é necessariamente algo que você deve se gabar, mas na profundidade do seu coração é uma alegria que ninguém pode tirar. Essa é uma promessa que Jesus falou. A alegria ninguém pode tirar. O Senhor deu essa promessa para nós. E isso era uma igreja alegre. Aleluia! Por isso que Paulo escreveu em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E para finalizar, era uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida por outros. Você já imaginou uma igreja assim, irmãos? Parece só em filme de cinema, né? Não, mas existe na terra. Aleluia! Uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida por outros. O que acontecia aqui, irmãos? Enquanto isso,
que Lucas escreve enquanto isso? Enquanto isso, nos dá uma interpretação do texto contemporâneo. Enquanto eles estavam na comunhão dos apóstolos aprendendo, partindo o pão de casa em casa, comendo suas refeições, com singeleza, alegria de coração, eles estavam num viver tão gostoso que as pessoas falavam: meu Deus, tem gente assim? Meu Deus, eu quero essa vida, eu quero viver dessa maneira. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos que o mundo nos ataca, né? O mundo corre contra nós, mas como nós falamos, quantos crentes hoje, irmãos, quantos crentes hoje não caem na simpatia do povo? Não cai. Usam suas redes sociais para atacar outros. Não é verdade? Você fala: meu Deus, será que é crente mesmo? Nós vemos muitos cristãos maus funcionários, dão os maus exemplos. Muitos crentes patrão que dão maus exemplos. Então, como uma pessoa de fora vai olhar e ver: puxa, isso tem algo de Deus, ele é diferente, eu quero seguir o que ele segue. Eu tive essa experiência. E não vou falar o ano, porque senão os irmãos vão fazer conta, vai achar que eu sou muito idoso, né? Mas devagar. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e lá eu tinha um testemunho de 2 pessoas que eu olhava. Eles saíam do departamento e iam até o meu departamento todos os dias para ver alguma situação de logística, e eles chegavam em mim: bom dia, mas um bom dia que eu falo: meu Deus, que bom dia é esse? Todo mundo dá bom dia, mas esse bom dia é diferente. Bom dia, Sérgio, como que você está? Como está a sua família? Como está seu filho? Meu filho era pequeno naquela época, então os irmãos não fazem muita conta não. E aí, eu naquela época, irmão, estava reformando uma casa, porque brevemente eu ia mudar. E aí eles falavam de Jesus, num trabalho ali, de Jesus, falavam: você precisa vir um dia num culto. Um dia eu vou. A gente sempre deixa as coisas de Deus por último, né? E aí eu falava para eles: não, eu estou reformando e tal. Eles me falaram um versículo, que aquilo foi dentro do meu ser. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É inútil vos levantar cedo, comer o pão de dores, se o Senhor não te edificar. Irmãos, aquilo me marcou. Muitas vezes nós corremos com as nossas coisas e não deixamos o Senhor edificar a nossa casa. Na semana seguinte eu falei: eu vou na reunião da igreja. Lá eu vi o sermão e fui salvo, eu e minha esposa. E aquele viver daqueles irmãos era um viver tão gostoso, era um viver comunitário. Eles estavam sempre juntos, comendo churrasco. Que delícia! Se você tem condição, chama os irmãos para comer churrasco, para comer junto. Mas se Deus te dá condição, chama os irmãos. Eu, quando eu posso, estou sempre com os irmãos, comendo um churrasco, comendo um almoço, estando junto. Isso é muito bom, irmãos, é saudável. As pessoas veem mais o seu testemunho do que pelo seu falar. E aí, essa igreja, ela tinha a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que despertava a atenção de todo mundo da época, porque olhavam para essa comunidade tão generosa, tão harmônica, dedicada um ao outro. Por que eles são tão diferentes de nós? Na verdade, irmãos, nós vemos hoje cristãos completamente diferentes, que não professam a sua fé nos seus testemunhos, disseminando ódio, atacando pessoas. Mas, irmãos, aqui nós vimos um legado. Tudo isso foi por força do Espírito Santo. E nós hoje, irmãos, nós precisamos ter essa experiência do Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo. Quem dera, irmãos, se nós tivéssemos uma igreja modelo dessa hoje. Não é verdade? Mas nós estamos praticando. Como nós estamos praticando? Estamos praticando, graças ao Senhor. E ela também, irmãos, de um certo sentido, ela não é tão um modelo para nós, porque não existe mais apóstolos. Os apóstolos partiram no primeiro século.
Todos aqueles hoje que se declaram apóstolos e não são, não andaram com o Senhor Jesus, não são testemunhas da sua ressurreição e da sua ascensão. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, para concluir a palavra? Nós precisamos do poder do Espírito Santo operando em nós de acordo com o padrão de Deus. Essa é uma igreja modelo para nós, de crentes dedicados a aprender, a orar, a compartilhar, a estar junto e cair na simpatia do povo. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia.